Olá, vocês estão no canal Zion Linhares. Nosso assunto deste momento vai ser verdadeiro adorador. Nós vamos falar 6 atitudes dos verdadeiros adoradores. Você quer resolver os problemas da sua vida? Você quer ter uma vida de qualidade em todos os sentidos, em tudo? Então, tem essa saída. É a única saída para você ter uma vida de qualidade em todos os sentidos. É ser um adorador do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os demais, você pode ser admirador. Você pode copiar, fazer alguma coisa que alguém fez que foi muito bonito, que agradou a Deus. Mas adorar somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode imitar outras pessoas. Você pode até falar bem de outras pessoas, sabe? O que me habilita a estar aqui com vocês? Fui uma criança muito pobre, hoje eu tenho 56 anos, tenho 4 filhos. Já tenho 3 formados, 2 em Direito, um em Engenharia Civil e a outra está se formando em Medicina. Para quem foi muito pobre como eu, quem me conhece, sabe que isso é somente sendo um adorador de Deus. De outro jeito, não dava para chegar aonde eu já cheguei e vou chegar mais longe ainda, com certeza. Tenho livros escritos, O primeiro livro, Nascendo para Brilhar. Eu acredito que o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo quer que a gente seja pessoas que brilhem realmente. Tenho este, Hábito, Aprendizagem e Foco, e tem mais 2 ainda que a gente vai mandar ainda para a gráfica, tá? Então, o que me habilita é isso, é muita leitura, é muita fé em Deus, Sempre tudo fundamentado na Palavra de Deus, fundamentado no Catecismo da Igreja Católica, sou católico, graças a Deus, Aqui nós temos Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Então vamos lá para as 6 atitudes do verdadeiro adorador. Você sabia que Deus está procurando verdadeiros adoradores? Deus, desde que o mundo é mundo, que Ele está procurando. É isso mesmo, é Deus que procura. Não foi minha a ideia de procurar Deus, mas a ideia foi de Deus. Mas foi Ele, a iniciativa de se aproximar de mim e também quer se aproximar de você. É só você ler o que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. O que diz lá? Mas a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Oh, Deus maravilhoso, Procurando pessoas para adorá-lo. Por que Ele quer essa adoração? Porque no momento que a gente adora, Ele derrama bênçãos e graças sobre a gente. Isso aí todo mundo já sabe, quem é um adorador sabe. Os verdadeiros adoradores na Bíblia são homens realmente inspirados. Se você for ver na Bíblia, as pessoas que falam na Bíblia, como Jó, O Jó é um deles, é um dos mais, que eu considero assim, um dos mais adoradores de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jó foi simplesmente um dos mais incríveis exemplos que pudemos encontrar, pois com suas atitudes, ele adorou a Deus em uma situação de extrema dificuldade. Portanto, neste estudo que nós estamos fazendo, nós vamos aprender como ser um verdadeiro adorador. A exemplo de quem? A exemplo de Jó, que foi um grande adorador de Deus. Vamos lá, um primeiro item de um grande adorador. Um grande adorador, um verdadeiro adorador, ele vive sempre em integridade. Integridade, o que é integridade, gente? Correto, diante de Deus. Não deixa corromper-se por coisas deste mundo. Porque tem muita gente se corrompendo com coisas desse mundo. Por causa de emprego, por causa de sexo, por causa de bebida, por causa de tantas outras coisas, Então não se deixa. Houve um homem na terra, de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. Está lá escrito no próprio livro de Jó, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Ele se afastava do mal. Se sua vida não está legal, está bagunçada, está faltando tudo,
Olha só, se você está se afastando do mal ou está se aproximando a cada dia, a cada hora do mal, então você está ferrado. Você não vai para lugar nenhum. Olha, o homem justo anda na sua integridade. Olha só o que pode acontecer para o homem justo que anda na integridade. Seus filhos são abençoados após ele. Tanto a pessoa vai ser abençoada como os filhos. Você pode encontrar isso lá nos Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Você vai encontrar essa afirmação. No segundo item, os verdadeiros adoradores purificam o ambiente em que vivem. Então, o ambiente em que vivem pessoas que são adoradoras de Deus são ambientes purificados. Eles procuram retirar aquilo que não é de Deus e deixam somente as coisas de Deus. Vamos ver o que Jó fazia. Olha, de madrugada Jó oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Jó, lá no capítulo 1, versículo 5a. Então ele fazia holocaustos pela madrugada pelos filhos, para que os filhos também fossem abençoados, assim como ele era. Jó não queria que seus filhos conservassem o pecado contra Deus em seus corações. Ele sempre conversava com os filhos para que não deixasse o pecado tomar conta deles. Item 3. Os verdadeiros adoradores ocupam seu tempo com as coisas de Deus constantemente. Não é só aquela questão de ir lá na missa, uma vez aqui e lá, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, dar uma lidazinha na Bíblia. Não, os verdadeiros adoradores constantemente, às 24 horas, fica se vigiando, e depois que, como diz o livro, criou o hábito de ser um adorador de Deus, aí pronto. Para isso você tem que fazer o quê? Se focar em Deus. Para isso você tem o quê? Que aprender o que Deus é e o que Ele quer conosco. Olha o que diz no terceiro item, a Bíblia: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículos 33. O que você quer? Tudo que você quer está aqui em Mateus 6, no versículo 33 está dizendo: se você for um adorador, buscar a justiça de Deus, você vai ter o resto em acréscimo, de bônus. Basta você adorar a Deus em espírito e em verdade, aí você vai ter as graças que você precisa. Os verdadeiros adoradores organizam seu tempo para investir suas próprias vidas e seu tempo no reino de Deus como uma prioridade. Deus é prioridade para você? Ou a prioridade está sendo em ganhar dinheiro? Está sendo em fazer sacanagem? Está sendo em praticar crimes? Está sendo em ser corrupto? Está sendo em ser um beberrão? Aí se for, aí tchau. Está complicado, né? O quarto item, o próprio Deus dá testemunho do verdadeiro adorador. Quando você é um verdadeiro adorador, não precisa você estar dizendo a ninguém, não precisa estar falando não. Deus vai tocar no coração das outras pessoas que você é realmente um adorador, que você é realmente uma pessoa de Deus. Vamos lá, as passagens bíblicas que confirmam isso. Disse então o Senhor a Satanás. Olha o que Deus disse para Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Está escrito lá no Jó, primeiro capítulo, versículo 8. Então, assim como o próprio Deus falou com Satanás, comprovando que Jó era um adorador, os homens também vão perceber que a gente é um adorador de Deus, se assim a gente for. Continuando ali no quarto item, veja só: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, versículo 6. Olha, o caminho dos perversos, o caminho dos que não conhecem a Deus,
que não adoram a Deus, vai perecer. Se você está perecido aí, está caído, está devagar, está sem emprego, está sem companhias, está sem qualidade de vida, não está adorando a Deus. Porque se você estiver adorando, a sua vida não vai ser essa miséria, essa desgraça não. Tá? O quinto item, um adorador de verdade reconhece que tudo que possui vem de Deus e que Ele está acima de todas as coisas. Tudo que você possui vem de Deus. Se você é um verdadeiro adorador, você vai acreditar nisso. Porque a Bíblia diz, dai graças em tudo, seja bom, seja ruim. Porque o que aconteceu com Jó? Jó, uma vida bacana, aí o diabo quis fazer a tentativa para provar que ele não era adorador, quebrou a cara. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a amizade, a intimidade, a adoração a Deus. E aí voltou tudo ao normal novamente, né? Olha, se você quer mesmo saber como adorar a Deus em espírito e em verdade, não torne seus bens materiais uma idolatria. Porque tem gente que tem bem material, eu sou rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não torne, não precisa dizer isso. As pessoas já sabem, e Deus também. Então, fazendo que eles ocupem demais o seu tempo e tirem o senhorio absoluto de Deus de sua vida. Isso você pode encontrar lá no evangelista Marcos, no capítulo 10, versículo 24. Você pode encontrar no evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 24. Na carta a Efésios, que Paulo escreveu no capítulo 5, versículo 5, você pode encontrar o que a gente conversou aí no item 5. Vamos finalizar com o item 6. Escute, os verdadeiros adoradores mantêm sua integridade para com Deus, mesmo nas situações mais adversas, mais difíceis, mais complicadas, mais miseráveis. Foi o caso de Jó. Leia o livro de Jó para você ver. Ele manteve-se íntegro, adorando, acreditando em Deus, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Vamos provar isso na Sagrada Escritura, né? Os verdadeiros adoradores reconhecem que Deus é Senhor sobre todas as coisas e que, independentemente da situação, tem um propósito determinado para seus escolhidos. Seja qual for, seja o que for que você esteja vivendo, Deus tem um propósito para isso. Isso está lá na carta escrita a Romanos, capítulo 8, versículo 28. Você também encontra no livro de Jó, no versículo 25, do capítulo 19. Capítulo 19, versículo 25 de Jó. E concluindo, vamos concluir, se não, olha, aqui no se, né? Se não participarmos dos sofrimentos de nossos irmãos que convivem conosco, como poderemos participar dos sofrimentos de Cristo? Porque os verdadeiros adoradores participam dos sofrimentos do Mestre também. Nós acabamos de sair da quaresma aí, né? A gente viu aí a questão da quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado de aleluia, domingo de Páscoa, a vida de Jesus, o julgamento injusto, o carregamento da cruz, a crucificação, a morte e a ressurreição. E lá estava, Maria estava lá, João, o discípulo amado, estava lá, José não estava porque já havia morrido, os outros discípulos caíram fora. Então você, eu, somos igual aos outros discípulos que caem fora na hora que a coisa fica difícil, fica perigosa. Mas o bom é que quando Jesus ressuscitou, que ele ainda passou uns dias aqui na terra conversando, se alimentando, interessante, né? Com os adoradores, seus discípulos, ele disse uma coisa muito bacana para eles e para nós, que ele ia para junto do Pai, mas ia mandar o Paráclito, ia mandar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, o que aconteceu, pessoal? Os discípulos ficaram com uma coragem tão grande, que enfrentaram todo e qualquer governo, todo e qualquer poderoso, enfrentaram cara a cara.
porque se tornaram verdadeiro adorador com a vinda do Espírito Santo e os exemplos que Jesus deixou. Inclusive lava pés, lavou os pés de todos, sendo o Senhor, sendo o Deus feito homem. Então, seja um verdadeiro adorador, faça essa experiência, passe a rezar mais, a ir mais à missa, passe a ler mais a Bíblia, né? Passe a fazer o que o maior mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Faça essa experiência. Eu duvido, eu te garanto, em nome de Jesus, que as coisas vão mudar, certo? Eu não peço like, eu não peço inscrição, porque isso aí fica a seu critério. Você tem livre-arbítrio para fazer isso. Mas se quiser fazer, tudo bem. Porque é preciso que essa mensagem chegue a outras pessoas. Porque só assim você vai conseguir vencer a dificuldade que você tem na sua vida, os seus pensamentos, o seu medo, a sua falta de emprego, a sua saúde, principalmente a saúde espiritual. Somente adorando o verdadeiro Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os demais, Nossa Senhora, São José, os outros santos, os outros discípulos, nós vamos admirar. Nós vamos tirar, você pode ler os livros das pessoas que foram santas. Alguém que escreveu sobre a vida dos santos. E vocês vão perceber que eles só foram o que foram, só chegaram onde chegaram, porque foram verdadeiros adoradores. Paz e bem, como disse Francisco de Assis, não desista, Deus é mais.